E, uau, os 5 elementos da intimidade, eles trazem muita coisa incrível para a gente. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando falar nisso, é aquele espaço de sempre lembrar, sabe? Lembrar que isso não tem a ver com os outros, isso tem mais a ver com o que nós estamos dispostos a ser com a gente mesmo. Então, quantas vezes estamos dispostos a nos honrar, a ser a gratidão, a ser a permissão, a estar na permissão, sabe? De ser quem somos e não ter que usar máscaras de oi, Sam, terapias, oi, Sueli, voar além desta realidade, Marcelinha aí. Olá, mis amores. Cristina, olha quanta gente aí. E como a gente fala dos 5 elementos da intimidade, quais são, Vera? Você lembra dos 5 elementos da intimidade? Honra, Hum, permisión, vulnerabilidad, uau. confianza, Uhum, gratidão. uhum. Vocês perceberam que bonito ver a Vera falando em português os 5 elementos da intimidade? E ela já está transliterando através disso tudo, e quanta coisa às vezes a gente começa a produzir, a criar, e a ir para esse espaço lindo de criação, não definido, sem definição dessa realidade, para o que realmente pode ser a expansão daquilo que a gente, do saber natural que nós temos. E eu acho muito lindo isso. Aliás, quanto do nosso saber nós às vezes deixamos de valorizar ou reconhecer que sabemos porque não cabe nas referências ou nas definições que temos dessas referências nessa realidade. E muitas vezes falar nos 5 elementos da intimidade é um convite a você. Uau, eu estou me honrando com as escolhas que eu estou fazendo, eu estou sendo vulnerável comigo mesmo aqui, eu estou sendo a gratidão, sendo grato a mim por ser esse ser incrível que eu sou. E o bacana é notar que a partir daí você pode estar num espaço de criação de relacionamentos de trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamentos que funcionam para você e relacionamentos que vão criar mais também. Então, é bacana que a gente começou uma série de movimentos aí, né? Aquelas lives de sábado à noite sobre sexo, relacionamento, criacionamento, e cada vez vinha à tona assim um tópico interessante e vinha também sempre os 5 elementos da intimidade. E a gente foi brincando um pouco com isso nas lives. Ó, a Aline está aí também. Criacionamento conosco mesmos. Exatamente. E de repente surgiu essa energia. Como seria a gente expandir mais e dedicar esse tema a algo específico só para ele? Não que seja específico nem significativo, mas, sabe, dá um espaço para a gente expandir com essa aí. E o convite foi da Vera, na real, para a gente criar esse espaço bonito. E lógico, como a gente funciona a partir do leve e o pesado, imediatamente ficou leve. E depois, agora há pouco ainda, a gente estava comentando aqui, tá, mas como é que vamos fazer então? Vamos fazer tradução, falar português, vamos falar português e espanhol, vamos fazer, quer que eu te traduzo, você me traduz, enfim. Percebe que quando a gente se conecta com o tema, quando a gente se conecta com a energia daquilo que estamos criando, criar fica divertido. Quanto da diversão da criação nós estamos incluindo na criação da nossa vida? E é bacana que a Vera começou dizendo que esse tema chamou a atenção dela quando ela fez no Fundamento a primeira vez. E você estava observando que não estava sendo isso, é isso, Vera? Exacto. Que feio, Vera. E aí ela fez o Fundamento e começou a reparar, a perceber os lugares, a ter aquela consciência. Oh, me deu até calor agora. Ter consciência dos lugares em que ela não estava sendo os 5 elementos da intimidade. E vamos transliterar um pouco. Vera, como são os 5 elementos da intimidade em espanhol? Honrar, confianza, permisión, vulnerabilidad y gratitud. Olha que difícil, né, gente? Eu acho maravilhoso isso. Nós estamos criando aqui uma live bilíngue e multienergética, quer dizer, nós vamos falar dos 5 elementos da intimidade, vamos falar da capacidade de transliterar, observar a energia. Percebe a energia de quando você fala
os mesmos termos em um idioma diferente, você pode estar trazendo à tona uma energia diferente. Por sorte é só, Vera. É bem isso, Aline. E enquanto os relacionamentos a gente começa a observar que, de fato, será que estamos nos honrando ali? Você já se fez essa pergunta? Será que no relacionamento que você está hoje, no trabalho, você está se honrando? E muitas vezes, quando a gente faz as perguntas, algumas pessoas pensam, caramba, então é hora de eu terminar o relacionamento. E será que é isso também? Né? E quando a gente fala dos 5 elementos da intimidade, é realmente perceber um espaço de criação onde existe os elementos para todos os que estão no relacionamento, no criacionamento, seja ele de trabalho, seja ele afetivo, seja de família, não é, Vera? E fala pra gente, assim, o que mais abriu de espaço para você quando você começou a perceber que não estava sendo os elementos da intimidade, ou como eu gosto de dizer, não sei, quando eu percebo que não estou sendo alguma coisa, eu percebo ali um convite a olhar para algo e Sim. trabalhar algo, mesmo que às vezes não é tão leve, né? Às vezes a gente tem que olhar para aqueles cantinhos escuros, aqueles cantinhos difíceis, aquela energia. Ontem, por exemplo, estava um dia assim que eu estava, caramba, o que é isso? Sendo as ferramentas o dia todo. E chegou ao final, chegou um momento que eu estava lá, cara, olha que oportunidade incrível de ser as ferramentas aqui. Então, qual foi para você o convite, assim, o que começou a mudar a partir do momento que você se permitiu mais ser os 5 elementos da intimidade? Eu já falei de permitir. Não, não foi muito fácil, Hum. porque eu estava acostumbrada Uhum. a ter essa energia para Uhum. outros, mas não para mim. Ah, interessante isso, né? A gente pode se acostumar a ser essa energia, a ser honra, confiança, vulnerabilidade, gratidão, a ser a permissão com os outros e não com a gente. Só a Vera, será que faz isso? Ou fazia isso? Mas e aí, Vera, o que mudou para você depois que você começou a se perceber mais nesse espaço? Foi isso envolve a gente se afastar dos outros ou fazer alguma coisa em relação ao outro? Ou é um processo? Como foi para você? Fala aí. Eu comecei a receber mais essa energia para mim y, y hablar en inglés. Que bonito. I can go into English now, maybe. Oh, en español. ¿Qué tal en español? En español. Español, sí, ¿por qué no? A ver. Comencé a practicarlo más conmigo, Ok. a tener más permisión de lo que soy. También permitir el espacio de vulnerabilidad, donde no tenía que ser más que yo. Olha só que lindo. Ela começou então a perceber mais vulnerabilidade, está mais na permissão com ela mais também. Ó, Adri aqui, estamos juntas, Vera. E na verdade, assim, a gente começa a perceber que esses elementos são muito, muito presentes na nossa vida. Então, assim, como todas as ferramentas de Access Consciousness, é uma delas essa consciência abre para a gente um espaço maravilhoso de funcionar. E como eu sempre digo, ele vai além daquela coisa de você só ver uma possibilidade ou duas possibilidades. Ah, eu tenho que acabar com isso. Ah, eu tenho que resolver isso. Ah, isso aqui agora já era para mim. Isso aqui não funciona mais. Pode ser que sim, mas quando você começa a ir para o espaço da permissão, da vulnerabilidade, né? Quando você começa a se permitir ser quem você é, ser vulnerável com tudo que está ali. E como ela disse, não foi fácil, né, Vera? Não é fácil. Porque às vezes você está quebrando um padrão. Muitas vezes a gente funciona num padrão já há tanto tempo que você dá de cara com esse padrão agora e observar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Exige, assim, também confiança e exige também essa... Até nem vou usar exige, mas é um espaço para você ser a vulnerabilidade com você de, ok, tudo bem, foi isso até agora.
E a partir daqui, o que mais é possível? E aí, Vera, como foram as relações, os relacionamentos depois disso, com família, com amigos, trabalho, amorosos, enfim? O que queres compartilhar com nós outros? Poniéndolo en práctica todo el tiempo y cuando iba a un espacio diferente a esos 5 elementos, otra vez utilizaba la pregunta. ¿Puedo mejorar? Lo que no estoy viendo de todo esto y más de una vez volví al manual para poder leer qué era cada una de estas energías. Es muy bueno, sí. A Mayara veio com a gente agora também, a mágica do movimento lá de Floripa, Júlia. E a gente está falando aqui dos 5 elementos da intimidade, que é uma das partes do que a gente tem no manual do fundamento, né? E a gente escolheu, a convite da Vera, fazer um workshop sobre isso, que nós vamos fazer no domingo, dia 31. Então, hoje a gente escolheu vir aqui fazer essa live, compartilhar com vocês um pouquinho da energia, do convite, do que foi, que a energia que criou esse encontro, como é que eu posso dizer? Essa criação. A energia que criou essa criação. Legal. Você está vendo que o português também não está fluindo muito legal. Que lindo o seu espanhol, Vera. Ó, a Adri gostou do espanhol, do português. A Vera já está em movimento de transliteração. E para quem não conhece ainda, a Vera é uma tradutora também, né? Ela traduz para alguns facilitadores do Axis, ela é da Argentina. E a gente fez alguns trabalhos juntos. E é uma energia incrível, assim, a gente tem compartilhado algumas criações, e agora esse espaço dos 5 elementos da intimidade. Vocês já perceberam, por exemplo, quando você lida com, ou encontra uma ferramenta que ressoa tanto com você, e você diz, caramba, eu escolho contribuir para mais pessoas, para quantas pessoas eu posso ser contribuição? Quer dizer, você ser os 5 elementos da intimidade e ressignificar seus relacionamentos, né? O espaço a partir do qual você funciona com as pessoas, com mais confiança, de maneira que honre a você, a partir da vulnerabilidade, a partir da permissão e de uma energia de gratidão imensa, o que isso cria para a sua vida, para os seus relacionamentos afetivos, para seus relacionamentos com a família, trabalho, para as mudanças que estão ocorrendo hoje em dia. Vocês já perceberam quanta coisa a gente capta hoje que não é exatamente leve? E como eu ia dizendo antes, eu tive uma experiência assim nesses dias agora. Parece que muita coisa mais vindo à tona, assim, a gente captando cada vez mais essa contração no mundo das pessoas. E realmente você está na permissão de que as pessoas escolhem o que elas escolhem, sem tem que ter um motivo. Estar ahí en esas energías, siempre estar en la pregunta, no solamente en estas energías, sino en la pregunta. Ok, sair do julgamento e ir para a pergunta e estar presente com essas energias, isso é uma transformação bacana assim que tem, né? E
O que eu posso dizer também, assim, essa ferramenta, né, esses 5 elementos da intimidade estão no fundamento, como eu disse antes, e cada vez que eu facilito essa classe, o fundamento, chega nesse espaço do... Quando a gente vai falar de relacionamento, quando a gente vai falar dos elementos do sexo, dos elementos da intimidade, é sempre como uma maneira assim, de destilar as coisas, e Access trouxe isso para a gente de uma maneira muito clara, muito consciente. Muita gratidão ao Gary Douglas e por essas consciências, sobre onde a gente funciona, às vezes, com mentiras anexadas a verdades, verdades anexadas a mentiras, e as coisas ficam confusas, e quando você acessa através dessas ferramentas, parece que a coisa fica bem mais clara. Aliás, parece não. Há um espaço de mais clareza, há um espaço de mais facilidade de mudar, mesmo aquelas coisas que não são tão fáceis ou não são tão leves, não parecem tão leves a princípio. E para a gente tornar isso mais interativo aqui, pessoal, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, todos aqui já conhecem Access, já fizeram um fundamento, já fizeram uma classe de barras, pelo menos. Ó, Paulinha aí com a gente, Laurinha. Mentiras, bacana, né? Mentiras. Quantas vezes a gente se depara com lugares em que a gente funciona sobre mentiras? E olha que mentiras, né, Vera? Mentiras são coisas muito, muito presentes, assim. Quando a gente começa a observar os espaços que a gente funciona a partir de mentiras, e às vezes não envolve você estar conversando com alguém, alguém mentindo para você, é algo que pode ser tão sutil, né, tão entranhado assim no modo como a gente funciona, que às vezes a gente funciona a partir de uma mentira, e essas mentiras podem ser ditas ou não ditas. Por exemplo, uma das mentiras que a gente costuma funcionar de maneira tão comum é aquela mentira de que você não dá conta, de que algo é mais poderoso, mais forte que você, ou de que você não tem escolha, sabe? E fica pesado se criar nesse espaço, quer seja com um relacionamento, quer seja com alguma outra espaço de criação, de dinheiro, qualquer coisa. Quando a gente se permite, e aí entra como esses elementos da intimidade vão expandindo, né? E intimidade, quando a gente fala em intimidade, vocês observaram que em momento algum a gente fala de sexo ou cópula, que é outra coisa, né? Tudo está incluído também, mas é como se a gente tirasse onde as coisas estão misturadas de maneira que não trazem clareza, e a gente pega cada partezinha delas e busca aquele espaço de clareza. Maria vai fazer barras, olha que interessante aqui. E sábado eu vou fazer uma classe de barras aqui em São Paulo, pessoal. Vai ser uma classe, né, com todos os cuidados necessários nesse momento, então estão poucas vagas, nós temos ainda algumas disponíveis, e se alguém tiver interesse e é daqui de São Paulo, estiver por aqui no sábado, só procura a gente no privado também. E hoje, falando dos 5 elementos da intimidade, vai ser o workshop que nós vamos fazer no domingo. Né, Vera? Que tal? Domingo? Como é esse domingo em espanhol? Domingo. Domingo. Olha que difícil. Eu sempre digo, é tão gostoso a gente transitar entre línguas assim. E a partir desse espaço de brincadeira, dessa leveza, né? A Adri colocou aqui, essa é a pior, não dou conta. Vocês já observaram, vocês já se viram funcionando a partir do espaço de eu não dou conta? Tipo, I can't handle it, it's too much for me. That's a big lie. É uma grande mentira, quer dizer, se você se vê nesse espaço, começa a perguntar, se eu tivesse sendo aqui os elementos da intimidade comigo mesmo, o que mudaria? Se eu tivesse me honrando, será que eu criaria uma situação que eu realmente não dou conta de mudar? Se eu estivesse sendo vulnerável, presente aqui com essa situação, esse relacionamento, essa situação financeira, ou qualquer que seja, se eu estivesse vulnerável, né? Se estivesse sendo vulnerável com isso, será que realmente eu não dou conta? Né? Se eu tiver confiança, a confiança em mim mesmo, quando confiança liga muito àquela assim, às vezes a gente põe fora da gente, como se você tivesse que confiar, sei lá, em outra pessoa, num parceiro, numa parceira, quer dizer, você confia no namorado, na namorada, no esposo, na esposa, na família, confia no governo, pode em tudo isso,
confia em algo externo a você como se fosse a fonte de criação, que também é uma mentira. E se você puder confiar em você como o criador e gerador da sua realidade, percebe que a coisa vai começando a ficar mais leve? E isso não tem a ver também com invalidar os outros, tem mais a ver com você se incluir na sua realidade. E eu acho muito bacana isso, porque muitas vezes, assim, em alguns espaços não tão interessantes ou interessantes que eu criei ao longo dessas aventuras, muitas vezes eu me via funcionando a partir de mentiras, e uma delas é, caramba, cadê eu aqui nessa realidade? Que foi aquilo que a Vera levantou no início, começou a perceber que ela estava sendo esses elementos com os outros, mas não com ela mesma. E às vezes é isso que a gente faz, quer dizer, você honra todos e se deixa de fora da equação. Você confia em alguém fora de você, e não que você não deva confiar, mas você deixa de fora você mesmo. E quantas vezes a gente contrai essa energia, esse espaço de gratidão, de ser grato a nós mesmos, que quando você se permite incluir, é como se, assim, os outros começam a ser contribuição de uma maneira que a gente jamais imaginou possível. Não é, Vera? Como tem sido para você? Sí, y si vamos al espacio de relaciones, Sí. ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es para vos, para ti, aplicar estos elementos en las relaciones? De relaciones? Então, a Vera quer Sí. saber, ela quer saber, assim, se a gente vai falar durante o workshop sobre como aplicar esse conceito dos 5 elementos da intimidade em relacionamentos. Acho legal que no espanhol eles falam relaciones. En relaciones. ¿Tienes aplicados los 5 elementos de la intimidad en relaciones, Vera? ¿Cómo hago, Fabio? ¿Cómo? Como? E eu perguntei para ela se ela tem aplicado os 5 elementos da intimidade nos relacionamentos, e ela pergunta como? ¿Tienes incluído a ti em tus relaciones, Vera? Aliás, quando a gente fala em relacionamento, também uma diferençazinha conceitual aqui. A Paula disse que já incluiu. E é bacana que a gente fez uns workshops outro dia de sexo e relacionamento também, que tive um feedback muito bacana das pessoas. E para o pessoal que está aqui com a gente hoje, que está ouvindo, e depois as pessoas que você percebe que vai ser contribuição, compartilhar essa chamada também, comece a observar, por exemplo, a diferença da gente estar falando aqui numa live, a diferença de você escolher estar com a gente no workshop, onde a gente pode realmente ir fundo nas questões que podem estar travando ou limitando o espaço de funcionar, sabe? Se a gente puder facilitar. Ah, Cris, já estou transliterando, entendo tudo, só falta falar espanhol. Cris, não falta nada, vamos lá, vamos tirar a mentira de que falta. Só uma escolha, né? Começar a brincar de falar espanhol. A Vera está aí, se alguém escolhe falar com ela também, já pode começar a brincar com espanhol. Mas, enfim, no tema aqui, falando sobre os 5 elementos da intimidade em relacionamentos, se a gente começar a ver, a perceber a diferença que, por exemplo, conceitualmente, relacionamento já implica na distância entre dois, que é confortável. Então, uma das coisas assim bem sutis com relação a relacionamento é quantas vezes você está criando, na verdade, uma distância entre você e a outra pessoa. E nessa distância, às vezes, você está perdido na computação. Quer dizer, quanto dessa distância é entre você e você mesmo? E já perceberam como, por exemplo, nos relacionamentos dessa realidade, às vezes se constitui em cima daquela de um ceder para em função de estar com outro, e um cede daqui, o outro cede dali, para que todos dois cedam um pouquinho, quer dizer, um tira um braço, o outro tira o outro, e de repente assim a gente consegue ficar juntos. E muitas vezes você começa a não se honrar e a não honrar o outro também, que não é estar na permissão de cada um ser o que é. E para quem já está ficando fora da casinha aí, como assim, o que você está falando aí? Começa a fazer pergunta, porque muitas vezes não é cognitivo, mas é um espaço energético de incluir, não de separar. E a gente começa a falar sobre algo que pode ser criado em conjunto.
Você já se convidou para a criação da sua vida? Já se convidou para a criação da sua vida amorosa com alguém? Vamos falar aqui do espaço de sexo, cópula, de criar uma família, de criar um relacionamento, como eu disse, nessa realidade, um relacionamento sério. E se em vez de sério pudesse ser divertido, por exemplo? É engraçado que nem o Facebook tem isso ainda, né? Vamos fazer um movimento, hashtag relacionamento divertido. Ou hashtag criacionamento. Vamos mandar um e-mail lá para o Facebook. Ei, coloca a opção aqui criacionamento, que é mais parecido com o meu caso, ou parecido com aquilo que eu estou buscando criar na minha realidade. Sabe? Algo assim, a partir de uma energia de leveza. Mas percebe como é você se aproximar de alguém quando você se honra, quando você está na permissão de você, quando você é vulnerável o suficiente com você. Saber que você não é, sabe? Você não é o estereótipo da pessoa perfeita. Muitas vezes a gente busca consciência para mostrar o quanto estamos certos, ou o quanto somos perfeitos, o quanto somos o partido ideal, sabe? Para poder criar que a outra pessoa, olha, você tem que chegar à minha altura para poder estar, né? Separe para mim. Ou você se coloca num lugar tão distante assim de todo mundo, que parece que ninguém nunca é bom o suficiente. Eu gostei do ninguém nunca, né? A gente esquece. É bom o suficiente para você, ou o contrário. Muitas vezes a gente não se acha bom o suficiente para ninguém. O que também é uma grande mentira. E aí você se pergunta, caramba, eu estou me honrando aqui quando eu me descarto desse jeito? E só o fato de fazer essa pergunta, eu vou deixar aqui hoje para vocês uma pergunta que já vale, ó. Quero até ouvir os feedbacks depois. Quando você se perceber nesse espaço em alguma área da sua vida, pergunta: se eu estivesse sendo os 5 elementos da intimidade aqui, o que mudaria? Isso vale para dinheiro, isso vale para o seu relacionamento, projeto de um relacionamento, ou qualquer que seja, ou aquilo que você está buscando mudar, alguma coisa com o seu corpo, alguma coisa com sua família, sabe? Começa a perceber, se eu estivesse me honrando, se eu estivesse sendo vulnerável, se eu estivesse aqui na permissão, se eu estivesse sendo grato, se eu estivesse na confiança aqui, o que mudaria? Vocês perceberam como são palavras poderosas? Quer dizer, é algo incrivelmente forte e potente. E ao mesmo tempo, às vezes o que vem à tona pode ser algo não muito leve. Você já percebeu, Vera? Às vezes vem à tona consciência de onde você não está sendo isso com você. E onde você vê, caramba, olha só, eu estou colocando todo mundo num pedestal e eu estou me colocando lá embaixo, como se eu não valesse nada. Tem aquela do, não estou valendo nada, mas é outra coisa também, né? Mas tem essa coisa de se deixar de fora. Quem aqui já se perguntou se você está se incluindo na criação da sua realidade? Sabe? Quantas vezes a gente está buscando tanto algo no outro, ou quantas vezes a gente tem ideia de um relacionamento para preencher um espaço que você não está preenchendo com você, e aí você busca outro para preencher esse espaço com você. Funciona, Vera? No creo. Como não funciona? Que fazemos então? Que hacer nestes casos? Usar las herramientas. Usar las herramientas. ¿Y si podemos ser las herramientas? Sí, y permitirnos elegir. Elegir, para quem não sabe, elegir, escolher. Sabe que muitas vezes a gente vai para um espaço de se enganar e mentir para nós mesmos que não temos escolha? Quantas vezes você se coloca, né? Vamos lá. Porque agora a situação está complicada, então gerar dinheiro está difícil. É como se eu não tivesse a escolha de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Pois é, agora tem quarentena, então quem está solteiro, está solteiro. Quem está casado tem que cuidar para não matar o outro, ou alguma coisa assim, enfim. Né? Quer dizer, quantas mentiras a gente vai comprando para não ter clareza ou para justificar a mentira de que não temos escolha? E se tudo for escolha? E se viver nessa época de quarentena for também uma escolha que a gente fez? E agora, que consciência nós podemos ser para que toda essa realidade, todo o trauma e drama que se formou em torno dessa situação agora mude? Percebe o reconhecimento que requer isso tudo?
E se às vezes a gente puder ir além de tudo isso, sabe? Essas coisinhas, a gente vai começar a perceber e ter clareza de quantas coisas a gente torna uma distração. Quantas vezes a gente fica distraído da criação da nossa vida porque, pô, eu não tenho um relacionamento agora. Se eu tivesse um relacionamento, estaria bem mais feliz. Aí, ok, você consegue o relacionamento, depois você cria outra coisa que está faltando para você não escolher ser a sua vida. E o relacionamento dura o tempo que dura, você corta o que pode cortar para ficar naquele relacionamento. E aí eu pergunto, onde está a honra? Onde está a permissão? Onde está a vulnerabilidade? A linha aí, ó. Quem está solteiro só lamenta. Ou não, né? Ser as ferramentas, escolher o que... E escolher, que querida. Ah, boa, Paulinha. Criacionamento inclui tudo, com leveza, honra e inclusão. Olha, o pessoal já está brincando aqui. Quem está solteiro só lamenta. Eu gostei dessa. Mas perceber que tudo é uma escolha. Então, quanta vulnerabilidade nós temos hoje para receber as nossas escolhas também, né, Vera? Sim. E receber o fato de que nós sabemos muito mais do que nós reconhecemos que sabemos. Já percebeu isso, Vera? Já teve consciência de algum lugar em que você disse: caramba, eu sabia de tudo isso já e eu não reconheci o meu saber, ou não, ou eu esperei validação de alguém? Quantas vezes a gente espera a validação de alguém? Quem aqui, por exemplo, conhece uma pessoa? Boa noite, Fredson. Olha o Fredson com a gente hoje. Conhece uma pessoa para um relacionamento e você percebe que a coisa vai evoluindo, vai fluindo, e de repente você, caramba, mas será que a família vai aprovar? Será que os meus amigos vão aprovar? Será que dá para levar em lugar chique, como a gente diz assim? Como seria eu ser um criacionamento comigo mesmo? Dolores, ó, ótima pergunta, Dolores. Como seria eu ser um criacionamento comigo mesmo? E para quem acha ou percebe ou tem o ponto de vista de que isso é algo extraordinário, algo que a gente está falando aqui que não tem nenhum senso de realidade, vamos ser gratos a isso também. E se essa for a não realidade que a gente sabe que é real, que pode ser real agora nessa realidade, nesse momento, sabe? E quantas vezes você, estando na permissão de você ser diferente, você saber que as coisas para você funcionam diferente, num tempo diferente, só o fato de receber isso, quanta possibilidade isso já cria. Quanto você está disposto a ser vulnerável com a diferença que você é. Quando você está disposto a confiar nessa diferença para fazer toda a diferença na realidade que é possível agora, tanto no coletivo quanto para você individualmente. Aliás, de tudo que está mudando, vocês já perceberam que cada vez mais o individual está se tornando inexistente? Quer dizer, se uma coisa que está bem evidente hoje, na atual, como se diz assim, na pandemia, é que está todo mundo junto. Agora é hora de se conectar, de criar algo junto. Então, quando a gente fala em criacionamento, vamos expandir isso não para aquela coisa, sabe, de contos de fada, que também é uma mentira. Vamos expandir isso para uma realidade possível, para uma realidade de se criar agora nessa realidade, nesse momento, com tudo que está aí, que parece estar funcionando ao contrário, que na verdade pode ser o maior convite a você reconhecer a potência que você tem para criar essa realidade agora. E outra pergunta, e se for mais fácil do que a gente pensa? Aliás, se a gente estiver pensando, já está complicando. Se a gente simplesmente for a permissão, né, Vera? Esses elementos são energias, confiança, honra, gratidão, vulnerabilidade, permissão. Às vezes não depende de entender nada. Você pode simplesmente pedir e ser. Né, Adri? Jussara, voltei. ¿Cómo sería recibir esas energías solamente al pedirlas? Como seria receber essas energias só pedindo? Oxa, Vera, me gusta mucho. Es ligero, muy ligero para mim. Como seria receber essas energias só pedindo? Não é leve? Vocês percebem que quando a gente vai para esse espaço de ser leve, tem algo verdadeiro aí para nós. Quantas vezes você está disposto a receber que pode ser leve assim? Confiar que pode ser leve assim? Confiar que pode ser só uma escolha?
Muitas vezes você está disposto a ser vulnerável para saber que tudo aquilo que você julgou como, não, esse é o caminho certo, esses são os critérios, esses são os pontos de vista, eu tenho que cumprir esses requisitos. E se você não tiver que nada, simplesmente pedir e receber? E se não precisar pensar para funcionar? Eu até diria mais, Aline. E se, na verdade, você precisar não pensar para funcionar? Como pode ser mais fácil? Quanta coisa a gente pensa para tornar real e, na verdade, em vez de tornar real, a gente vai só justificando por que não pode ser real agora. Já percebeu? E quando você se permite ser a mágica, ser os 5 elementos, de repente as coisas parecem que vão fluindo naturalmente. Sabe aquelas coincidências incríveis que aparecem? Eu sempre digo ali, como a gente estava comentando antes do pessoal solteiro, agora em época de quarentena, quer dizer, não tem nem balada para sair, não dá para sair e encontrar alguém. Mas quanto isso traz à tona um espaço de você ser com você agora e de você saber que quando você estiver em contato com alguém, de repente não depende de uma festa para conhecer uma pessoa. As pessoas podem estar muito mais vulneráveis depois disso tudo, a simplesmente, sabe, bater um papo, saindo na rua, indo na padaria, indo no supermercado e de repente a coisa pode fluir de uma maneira muito mais leve e sem forma e estrutura. Escolha ser os 5 elementos e ficar na pergunta. Boa, Paulinha. Paulinha dominando o mundo. Rio Grande do Sul, Bagé. A Adri também. Adri... É isso aí. Personal trainer e terapeuta. Não, Adri Abreu, personal trainer. Boa, Adri. E o que mais, gente? Quem escolhe estar com a gente aí, descobrir mais o que esses 5 elementos da intimidade podem criar para vocês, para nós, para essa realidade, para esse momento, para o que a gente veio fazer aqui. A gente está postando os links aí nos grupos, né? E o pessoal que escolher fazer a inscrição e está lá com a gente no domingo, vai ser agora dia 31, domingo, finalzinho do dia, se não me engano é às 8 da noite, Vera? Sim? E, uau, que incrível. E sábado, para quem estiver aqui em São Paulo, para os pouquíssimos escolhidos, vamos fazer uma classe de barras presencial, dentro de todos os cuidados necessários nesse momento, sim. Então, são poucos felizardos. Escolham quem escolher. E no domingo vamos ter esse workshop que vai ser online, via Zoom. Então, quem quiser estar lá com a gente, só se inscrever. Nós vamos deixar os links de inscrição aqui. Boa noite, Valquíria. Vamos deixar os links de inscrição aqui nos grupos do WhatsApp. Eu estou transmitindo isso também, essa nossa live aqui no Facebook, lá na página do Escolha Cria. Olha que coincidência. Nome do meu negócio, Escolha Cria. ¿Te gusta, Vera? Escolha Cria. E também faz parte de ser essas ferramentas, assim, a experiência que a gente teve também com as ferramentas de Access Consciousness. Então, os links vão estar lá. Nós vamos soltar depois a gravação para quem quiser perceber um pouco mais dessa energia. E que vai estar nessa brincadeira, lógico, nós estamos começando essa criação com a Vera. Aqui, o Fredson compartilhando. Eu conheci uma vizinha aqui. Fredson, olha aí, ó, tá vendo? E se não depender de balada, festa, restaurante, enfim, o que a gente pode ser diferente hoje, para reconhecer também que a coisa mudou, que a situação é diferente, que o mundo mudou, que também envolve isso, né? Quanto a gente está disposto a receber que tudo mudou, que a realidade é outra agora. E mais ainda, vocês já perceberam quanto está tudo mais rápido? Quer dizer, quando você pede, o tempo, o espaço entre pedir e receber está muito rápido agora. Experimenta pedir. Experimenta fazer a pergunta. Se eu estivesse sendo os 5 elementos da intimidade comigo aqui, o que eu escolheria hoje? Fica super fácil. Só descer 2 lances de escada. Não é, Fred? E olha aí, ó. Já dá para tomar um vinhozinho em casa, não precisa, né, nem sair para ir balada, pegar fila, o restaurante, pede um iFood, já tem jantar com luz de vela, dá até para fazer luz de vela também. E como pode ser mais divertido?
e realmente criar a partir desse espaço de diversão. Speed, thank you, show. ¿Qué más, Vera? ¿Qué más quieres decir a nosotros? Invitarlos a que exploren, a que hagan preguntas, a que jueguen con estos 5 elementos y van a descubrir que es algo increíble, si se lo permiten con ustedes mismos, cuánto pueden creer. Então, um convite para brincar conosco e criar conosco com essas ferramentas, né? No domingo, nós vamos ter esse workshop. E repito mais uma vez, vai estar a gravação aqui, vai estar lá no grupo do Facebook, lá na minha página do Escolha Cria também. E a gente vai deixar com vocês os links também. Boa noite, Thaís, a Tatá com a gente aí também. E esse convite para a gente fazer essa brincadeira, esse workshop com os 5 elementos da intimidade e realmente trazer esse espaço de leveza, de escolha, né, de estar na permissão, de confiança, de vulnerabilidade, de gratidão conosco e também com o outro. E perceber o que isso pode mudar, o que a gente pode receber, tanto no nosso relacionamento conosco, com o trabalho, relacionamentos afetivos, e também, né, nos relacionamentos que nós temos com a família, às vezes. E o que eu sempre digo, se você estiver se honrando, se você confiar em você, se você estiver na permissão, na vulnerabilidade, o que isso vai criar para a sua realidade financeira também, especialmente nesse momento agora de mudanças tão intensas. E se agora for a hora de pedir e receber uma realidade diferente? E se tudo isso que a gente está falando aqui for algo que de fato é uma capacidade que nós temos, que agora podemos ser e realmente nos permitir cada vez mais. Sim? Então, quem escolheu estar conosco lá, muita gratidão, gente, gratidão por estarem aqui nessa live com a gente hoje. Muito leve, divertido. E sabe que uma coisa que eu escolhi fazer é receber de cada vez que eu vou fazer uma live dessas, eu peço para receber, me incluir nessa realidade também. Então, tudo que a gente cria, a gente pode pedir para receber também. Vocês já perceberam isso? Quanto você está disposto a receber de você, disposto a receber o presente que você é e confiar que você é tudo isso também. Uma gratidão, uma noite maravilhosa para vocês. E vamos ter o workshop, então, com a Vera, 5 elementos da intimidade. Sábado, pessoal de São Paulo, quem escolher fazer barras, temos pouquíssimas vagas ainda, só me procurem, ou tem o link já nos grupos que a gente está divulgando. E também sessões de maestro estão disponíveis online, e tem mais um monte de criação super divertida online. Sim, Vera? E tu, que crias? Que crias? Oi. Estoy creando, bueno, la clase con vos y hay unas cuantas creaciones más que están por venir en el mes de junio, así que ¿qué más es posible? Sí, qué rica. Muchas gracias, Vera. Gracias a vos, Fabio, y a todos. E beijos a todas. Beijo, gente. E